Vídeo com informações do Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai trazer mais bastidores da ausência de Pedro na lista de relacionados para pegar o São Paulo nesse sábado, primeiro jogo do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes. Muita gente imaginava que o Pedro poderia ser até mesmo titular, mas nem relacionado será, e nós temos mais informações desses bastidores. O porquê, de fato, o Felipe Luiz não relacionou o Pedro. Eu vou utilizar uma palavra que uma fonte do Flamengo usou quando tentou me explicar a ausência do Pedro: comprometimento. E já já a gente traz mais detalhes sobre essa situação. E por falar em Felipe Luiz, temos detalhes também da proposta do Flamengo para a renovação de contrato do treinador. Vitor Hugo vai para o Famalicão, vai ficar no Flamengo. Que fim levou a história do Vitor Hugo? E Matheus Gonçalves, uma informação importante envolvendo a operação da venda do jogador para o Cruzeiro. Pessoal, vamos para as informações. Eu vou começar falando do Pedro, que eu acho que é o assunto que vocês estão mais ansiosos aí para saber. Gente, antes de mais nada, esse assunto, Pedro, não é se o jogador é bom ou se o jogador é ruim. Não é se ele faz gol ou se ele deixa de fazer gol. A grande questão em relação ao Pedro, na visão da comissão técnica, e isso precisa ficar muito claro para vocês, a decisão de tirar o Pedro da lista de relacionados, ou melhor, de não relacioná-lo, porque quando a gente fala tirar, é como se ele tivesse sido relacionado e depois tirar o nome dele. Ele não foi relacionado porque a comissão técnica, leia-se Felipe Luiz, não quis relacioná-lo. Não tem nada a ver com José Boto, não tem nada a ver com BAP, a diretoria não se mete nisso. E eu acho que a diretoria não tem que se meter em decisões de treinador. É o treinador que escolhe, é o treinador que escala, é o treinador que relaciona atletas para os jogos. E o Felipe Luiz decidiu não relacionar o Pedro por falta de comprometimento na visão do Felipe Luiz. Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, que eu vou ler para vocês aqui, é uma postagem curta. A ausência de Pedro na lista de relacionados do Flamengo contra o São Paulo é um recado de Felipe Luiz para os demais jogadores. Tem que ter comprometimento. Se o atleta não demonstrar esse tipo de atitude no dia a dia, nos treinamentos, não terá presença garantida nem na lista de relacionados. Recentemente, Felipe Luiz fez isso com Alan Cian, e o garoto reagiu super bem, tanto é que voltou a ser relacionado e mostrou serviço em campo. Certo ou errado, Felipe Luiz é o comandante e ele certamente sabe mais do que a gente o que está acontecendo dentro do ninho do urubu. E, gente, na boa, o Pedro, ele não agrada nos treinamentos ao técnico Felipe Luiz há muito tempo. E isso é informação e eu já havia dito aqui para vocês no canal e quem me acompanha no SBT. Repito, galera, certo ou errado, o Felipe Luiz sabe mais do que acontece lá no ninho do urubu. E eu vou dar a minha opinião. Por mais que o jogador seja um craque, por mais que o jogador seja o Pedro, se ele não mostrar comprometimento, vontade, eu particularmente não gosto. Eu prefiro um cara tecnicamente abaixo, mas que corra atrás, que mostre comprometimento, que dê a vida nos treinamentos, a um atleta de alto nível técnico que, não tá nem aí. E esse é um dos motivos, na ocasião, quando começaram a especular Neymar no Flamengo, eu falei, eu não quero Neymar no Flamengo, porque para mim não é um atleta que mostra comprometimento. Ou melhor, o Neymar não é atleta. O Neymar é um jogador de futebol que não mostra comprometimento no dia a dia. E se o Pedro não está mostrando comprometimento, o Felipe Luiz está certo. Ponto e acabou. Agora eu tenho um ponto. Se o Felipe Luiz chegar após o jogo contra o São Paulo e alegar que não relacionou o Pedro por questões físicas, aí ele está totalmente errado. Ele tem que virar e ser sincero. Tal como ele foi nas saídas de Alcaraz e de outros jogadores aí. Mas Vene, o Pedro não mostra comprometimento e ele continua relacionando Michael Cebolinha. Repito, não tem nada a ver com nível técnico. Tem a ver com comportamento no dia a dia. É a parte do comportamento que não agrada ao técnico Felipe Luiz. E vou falar novamente. Sendo assim, o Felipe Luiz está certo. Por mais que o jogador seja um craque, se ele não mostrar comprometimento no dia a dia, ele não tem que ser relacionado, ele não tem que jogar. Atleta nenhum tem vaga cativa no Flamengo. O clube é maior do que qualquer jogador.
Nessa eu estou com Felipe Luiz, ponto. Mas, como isso aqui é um canal extremamente democrático, eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Não, tem que relacionar o Pedro mesmo assim, mesmo ele não mostrando comprometimento. Gente, cada um tem a sua opinião, respeito a de vocês e essa é a minha. E é óbvio que é importante saber a de vocês também. Então podem comentar à vontade. E por falar em Felipe Luiz, a informação que eu tenho, com todo respeito a alguns colegas que noticiaram que a proposta do Flamengo é para o contrato até dezembro de 2027, a informação que eu tenho junto à diretoria do Flamengo é que a proposta de renovação de contrato para o técnico Felipe Luiz é até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. O contrato atual dele é até o fim desse ano. E a diretoria renovaria até dezembro do ano que vem, e essa conversa vem acontecendo já há alguns dias. Bom, quero a opinião de vocês também. Vocês querem a renovação de contrato do Felipe Luiz? Tendo em vista que rede social agora anda dizendo que Felipe Luiz é estagiário, só porque não ganhou do Bayern de Munique. Até parece que o Flamengo está em crise na zona de rebaixamento. Pessoal, não custa nada lembrar, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, foi eliminado para o Bayern de Munique, uma das maiores equipes do mundo, e era uma equipe, uma das favoritas para vencer a competição. Não vejo motivos para a crise, mas parece que no Flamengo tudo é motivo. É aquela famosa frase de um inscrito aqui no canal, que eu não sei o nome, só lembro que comentou: crise o Flamengo faz em casa, porque é inacreditável. Pessoal, vamos lá. Vitor Hugo, por hora, ele não vai para o Famalicão. Conversei com uma pessoa do Famalicão, da diretoria, e essa pessoa me disse que o Famalicão foi comunicado de maneira oficial que o Flamengo não quer mais fazer um negócio 50-50, liberando o jogador sem compensação financeira e ficando com 50% dos direitos econômicos. Agora o Flamengo quer emprestar o jogador. Veni, ele vai para o Famalicão? A gente ainda não sabe, ainda não tem uma decisão. O Famalicão ainda não disse se vai querer por empréstimo, se vai tentar por empréstimo. Fato é que, por hora, o jogador não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz não quer utilizá-lo. E, gente, por falar em Felipe Luiz, isso precisa ser dito, tá? Várias decisões estão sendo tomadas no dia a dia com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Juninho com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Mickey Johnston, aquele jogador que foi vetado por BAP, com o aval do Felipe Luiz. Eu entendo cobrar José Boto, BAP, diretoria, mas vem cá, o Felipe Luiz também precisa ser cobrado por certas decisões, porque tudo passa por ele também, tá? Inclusive passa por ele também o próximo assunto aqui, Matheus Gonçalves. Muita gente criticando a venda do jogador, ele está sendo vendido porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo. E a diretoria entende que ele ficando sem ser utilizado, ele só vai se desvalorizar. Então o Flamengo está vendendo. E lembrando, eu não comentei isso no último vídeo que a gente trouxe em primeira mão da venda do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. O Flamengo vai receber o valor de 3,5 milhões de euros à vista. Isso faz total diferença. É melhor receber 3,5 milhões de euros à vista a receber 5 milhões em 4 anos. Isso é economia, gente. Isso é fato. Isso não é a Vene que está dizendo. Você, do outro lado, você prefere receber 22,5 milhões de reais agora à vista ou receber, sei lá, quanto é que daria aí? 5 milhões vezes 6, 30 milhões em 5 anos. Eu tenho certeza que você ia preferir receber 22,5 milhões de reais à vista. É óbvio, pô. Isso é economia, gente. Qualquer pessoa tomaria essa decisão. E é isso. Ele está saindo por conta disso. E é à vista. O Flamengo vai manter... E só uma correção. O Flamengo não vai manter 50% dele. O Flamengo vai manter 35% dele porque 15% pertence aos empresários. Então, essas são as informações de momento em relação a Flamengo, Felipe Luiz, Pedro, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. O Flamengo negocia uma renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz. O vínculo atual vai até o final do ano, e por isso, é preciso estender caso o clube queira garantir a permanência do técnico. Por isso, o rubro-negro teria aberto negociações e já estaria conversando com o técnico para conseguir uma renovação. No entanto, o tempo de contrato oferecido seria diferente do divulgado anteriormente por outros portais. O tempo contratual oferecido pelo Flamengo é, na verdade, de mais um ano.
Ou seja, o clube deseja renovar com Felipe Luiz até o final de 2026, e não até o fim de 2027. O tempo é mais curto do que esperado, mas, logicamente, caso goste do trabalho do treinador e queira continuar com ele, basta oferecer mais uma renovação no ano que vem. Além disso, o Flamengo também oferece uma valorização salarial, como é natural nessas situações. O técnico faz um bom trabalho desde que assumiu o time profissional em outubro de 2024, tomando o lugar que antes era de Tite.